Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias. Tudo bem, turminha do sexto ano? Como que vocês estão? Ansiosos para as férias? Tenho certeza que sim. Galerinha, falta aí poucas semanas, né? Na verdade, eu acho que 2 semanas aí para finalizar essa etapa, esse ano letivo. Termina, eu acho que em 12 de dezembro, eu acho que de 2 a 3 semanas acaba as aulas. Então, para finalizar essa logística aí ao longo do ano, devido à pandemia, hoje vamos dar sequência à nossa apostila número 8, ok? E assim, finalizando os exercícios referentes a essa temática. E na semana que vem, o professor vai dar uma provinha de avaliação lá no sistema etapa, referente à temática desta apostila, que é a questão ambiental no planeta, tá bom? Dentro da aula 59 e 61, que estudamos semana passada, falamos um pouquinho das propostas para a questão ambiental do planeta. E hoje vamos falar um pouquinho da degradação, questões ambientais contemporâneas. Essas questões ambientais estão faladas na televisão, em jornais aí, em redes sociais, nas vias sociais, né, nas redes de comunicação, referente às questões ambientais contemporâneas, atuais aí. E na sequência, finalizando com os exercícios, ok? Na última aula, falamos um pouquinho o que é questões ambientais. Entendemos que as questões ambientais têm como base a preservação, a conservação, que estuda a degradação do meio ambiente. Lembrando que a preservação visa a proteger determinado ambiente por meio de procedimentos e também legislações, um meio político. A degradação do meio ambiente é qualquer processo em que ocorre o esgotamento de recursos naturais. E quando falamos da degradação, vem aí o fator meio ambiente, tá bom? Então, sabemos que existe uma preservação, também uma conservação que visa a utilização racional desses recursos e a degradação causada aí pelo homem, ação do homem. E quando tem essa degradação, esgotamento de recursos, principalmente, como falado na última aula, os combustíveis fósseis, como o gás natural, o petróleo e o carvão, acaba gerando sim situações que acabam afetando a nossa biodiversidade, nosso ecossistema e a nossa atmosfera com poluições, tá? Existem alguns tipos de poluições. Primeiramente, a poluição atmosférica é aquela que vai ser gerada através de gases poluentes, tá? Também a contaminação do solo e a outra, rios e lagos e também as águas continentais, ok? Poluição atmosférica, ela vai sim ocasionar um agravamento do efeito estufa, o aquecimento global, como falado na última aula, com emissões de gases, causando um desequilíbrio atmosférico, a chuva ácida, a precipitação de água com pequenas partículas, né, de substâncias tóxicas geradas pelos combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e outros gases. E a inversão térmica, que é aquele fator que estudamos onde existe a redução de uma temperatura, concentrando o ar frio, prendendo o ar frio dentro de uma mega cidade, de uma metrópolis, onde existe pouca evaporação da umidade, tá bom? Falamos também da redução da camada de ozônio, que a camada de ozônio é muito importante, tá bom? Para a formação da nossa atmosfera. Lembrando que a camada de ozônio presente na atmosfera atua como um escudo de proteção aos seres vivos, a toda a espécie viva do nosso planeta, e também contra os raios solares. Lembram disso? Tenho certeza que sim. E a nossa outra parte da aula, falamos um pouquinho da poluição das águas, lembrando que existe 3 parâmetros aí: a poluição através da poluição física, química e biológica. Como que acontece esta poluição, além da poluição atmosférica? Sim, impurezas que são lançadas em grandes rios, lagos, nascentes e afluentes aí, que acabam contaminando toda a vida
marinha localizada dentro de águas oceânicas também, tá? Então, os agentes poluidores aí de águas podem ser física, química e biológica. A física lança impurezas sólidas, tá? Materiais de construção, lixo hospitalar, elementos com substâncias químicas, também eletrônicos, areia, lixo urbano, resíduos domésticos e industriais. A poluição das águas através de substâncias químicas, tá? Principalmente elementos e substâncias como agrotóxicos, fertilizantes e metais pesados como o mercúrio e o chumbo. Biológicos, organismos vivos lançados, tá? Em grandes rios e lagos aí, principalmente coliformes fecais, tá? Resíduos de esgoto, principalmente em áreas aonde existe palafitas, né? Aquelas casas em cima de grandes afluentes, aí, principalmente de mangues, que é aquela junção entre as águas continentais e oceânicas, ok? Continuando, depois dessas três poluições, vem sim também a poluição do solo. Como que acontece a poluição do solo, como falado na última aula? Acontece com a contaminação e também a exploração mineral, que vai gerar uma degradação do solo, tá? Os principais problemas referentes a poluições de solo é decorrente aí de exploração de recursos naturais, a retirada dos renováveis, principalmente minério, tá? Gás natural, petróleo, o carvão, entre outros, que acaba ocasionando aí um grande desequilíbrio dentro de uma fauna e flora, tá bom? E também temos a devastação do solo através da grande agropecuária, a famosa agricultura. A pecuária extensiva e intensiva, que é aquele cultivo do gado, né, onde ele precisa de pasto, então eles acabam interferindo numa biodiversidade, num bioma local, afetando toda uma fauna e flora em processo da industrialização, da comercialização. E nisso vai contaminar o solo com agrotóxicos, outros resíduos químicos aí que acabam ferindo boa parte de águas subterrâneas, como leitos de rios, nascentes, entre outros, tá bom? Então o solo perde sua fertilidade, também com as queimadas que acontecem frequentemente em biomas próximos à linha do Equador, onde existe uma grande mudança de temperatura, uma grande amplitude, tá bom? E acaba afetando todo o clima local através do aquecimento global pela emissão de gases poluentes, como vocês viram, a grande contaminação da nossa atmosfera, e isso vai acabar contaminando e destruindo boa parte da riqueza do solo, tá? O desmatamento é sim o principal degradador do solo, é onde que acontece a maior parte da devastação ambiental aí e acaba ferindo o solo, tá bom? Isso já foi falado na nossa aula e questionado lá. E quando falamos principalmente nesses três fatores de contaminação e poluição, temos que entender um contexto geral aqui. Que quando falamos, principalmente nessa temática aqui que o professor colocou, as questões ambientais, temos aí como fundamento entender que existe um ecossistema, né, um bioma, existe um desequilíbrio no nosso meio ambiente que é ocasionado pela ação do homem, que vai sim gerar poluição, e essa poluição é dividida em poluição atmosférica, poluição das águas e poluição do solo. Correto, galerinha? Então, a problemática aí é criar ações que facilitam o entendimento do homem que sim, precisamos de ações para sanar esses problemas ambientais, essas questões para o futuro, tá? Porque o homem, ele usa os recursos finitos, que é recursos finitos, são basicamente que retiramos da nossa atmosfera, do nosso solo, dos nossos rios e lagos, e não consegue ter uma reprodução, tá? A pequeno prazo,
tá bom? Então acaba devastando boa parte de uma biodiversidade, de um bioma, acabando com espécies, animais aí, vegetais também, a retirada dos recursos não renováveis, como o petróleo, o gás natural e também o carvão, que vão ser utilizados aí em produtos como combustíveis, outros geradores de energia, né? Principalmente o carvão na queima da industrialização para fornecimento de matéria-prima para outros recursos que vão gerar um produto final. Então existe sim um grande abalo que está acontecendo e vocês trabalharam isso lá naquelas últimas questões que foram as propostas para sanar essas questões ambientais que o professor está falando. Falamos um pouquinho lá de 1972 com a Organização das Nações Unidas, que visava a Conferência do Meio Ambiente Humano, não somente do desenvolvimento sustentável, que só foi acontecer por volta de 1980, depois o Protocolo de Montreal, que aconteceu lá no Canadá em 1987, onde reuniu 24 países desenvolvidos e assinaram um compromisso importante, que vocês leram também, a EPCO 92, que sim, aí deu visão ao meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável. Começou sim a entrar essa palavra sustentabilidade, que envolveu 132 países no Rio, isso lá em 1992. A Declaração do Rio, a Carta da Terra, a Agenda 21, outras ações aqui também, principalmente o Tratado de Kyoto, que vigorou isso em fevereiro de 2005. O tratado, o protocolo, sim, entrou em vigor somente em 2005 e a ação foi lá em 1997. Olha a defasagem de tempo, galerinha, porque existe uma legislação, elaborações de leis depois desse protocolo que aconteceu lá no Japão, tá? E isso voltou às leis ambientais. Lembrando que ainda o Brasil existe as leis mais severas para degradação do nosso meio ambiente no mundo. Mesmo assim, o homem não se dá conta. A Conferência das Nações Unidas, que envolveu o Rio mais 20, tá? Isso em 2002, e outras agendas aí, outros compromissos voltados à sustentabilidade, à economia, né, voltadas a questões ambientais. Vocês responderam as questões e hoje vai envolver um pouquinho da degradação ambiental. Antes de vocês lerem, galerinha, essas questões que estão aqui, principalmente da aula 62 e 63, que o professor já falou, vamos falar também um pouquinho das questões ambientais contemporâneas. O que é uma questão ambiental contemporânea? Sim, são ações atuais, tá? Principalmente o post, que sim, é onde existe uma grande biodiversidade, uma grande variedade de organismos vivos dentro de um bioma. Sim, principalmente a nossa Mata Atlântica aqui no Brasil, onde existe uma grande biodiversidade, o Cerrado também. Então vocês vão estar lendo e entendendo. E falar um pouquinho também da biopirataria, a biotecnologia e a biossegurança. São três fatores, né, que envolvem conceitos diferentes. A famosa biopirataria é a atividade que envolve acesso de recursos genéticos de determinados países. Então existe a pirataria, tá, de envolvimento dessas informações, principalmente dos recursos genéticos, que acabam influenciando lá na biotecnologia, que é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam obter novos produtos usando organismos vivos. Então a biotecnologia envolve tecnologia e a vida, o estudo da vida da nossa biologia. E também temos um pouquinho da biossegurança, que refere-se ao conjunto de estudos e medidas com o objetivo de evitar e minimizar problemas suscetíveis por pesquisas biológicas, onde a ciência, voltada com a tecnologia e a segurança, voltam conhecimentos para sanar problemas ambientais. Okay? Galerinha, agora o professor vai passar a resolução comentada desses exercícios aqui, tá? Professor, você está dando a resposta? Sim, galerinha, eu vou dar a resposta das questões aqui referente a essa temática, tá bom? Por que, professor? Sim, porque é uma resolução comentada para sanar as nossas dúvidas referente a esse debate, galerinha. É muito importante falar das questões ambientais. Entender, principalmente na temática lá em cima,
tá? Essa aqui que o professor falou, esses 3 itens tão importantes para entender o que é uma questão ambiental, que envolve, sim, como o professor falou, 3 fatores: preservação, conservação e a degradação. Temos que fragmentar e entender para sim começar a debater o que pode ser feito para o futuro, tá bom? Entender este questionamento tão importante que é sim a nossa questão ambiental do nosso planeta. Sabemos, como o professor já vai falar 3, 4 vezes, que existem fatores como poluição, que é definido como atmosférica, das águas e do solo. Vocês já entenderam isso. Mas agora a professora vai fazer uma breve resolução dos exercícios que o professor já passou e também está aqui embaixo para vocês responderem, tá bom? Então, vamos assistir com paciência, porque na sequência vocês vão estar executando os outros exercícios referente à degradação ambiental, tá? Vamos focar na temática aqui da professora do sistema etapa. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, tá aqui, ó. Atenção, tá, galerinha? Vamos prestar atenção na explicação da professora. É na primeira, depois vem a segunda. Vamos lá. Olá pessoal, aqui é a professora Milaine e hoje nós vamos resolver um exercício sobre preservação e conservação. Diferencia o conceito de preservação e conservação. O conceito de preservação, pessoal, ele vai ser diferente do conceito de conservação, porém é um conceito bastante controverso. Porque, por exemplo, na lei brasileira, o conceito de conservação e de preservação se confundem. Então, é mais uma questão conceitual no sentido científico. O conceito de preservação, então, ele vai ser quando você protege uma determinada área, mas você não interfere nela. Então, vai ser sem interesse utilitário. Nós vamos proteger aquela área e o ser humano não vai interferir nela. Então, o conceito de preservação independe do interesse utilitário. Interesse utilitário. Já o conceito de conservação é quando você utiliza determinada área de maneira sustentável. Então, há interferência humana, porém, de maneira sustentável. Então, há o uso sustentável integrado ao ser humano. Um exemplo que eu posso dar para vocês, quando eu estou falando no conceito de conservação, é, por exemplo, as reservas extrativistas. Como, por exemplo, a reserva extrativista de látex que nós temos na Amazônia. Então, essa reserva, ela entra no conceito de conservação porque ela vai garantir o sustento de comunidades locais. Então, os seringueiros vão se utilizar desse látex, mas não vão acabar com a floresta, eles não vão depredar a floresta. Então, o conceito de conservação é interessante porque ele vai garantir o sustento das comunidades locais. Já o conceito de preservação, sustento das comunidades locais. Já o conceito de preservação, como eu disse para vocês, independe desse interesse utilitário, então você não vai ter nenhum tipo de contato humano. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a mata ciliar, a APP, Área de Proteção Permanente. Essa área de proteção permanente, o ser humano não interfere nela e não pode, é contra a lei ele entrar nessas áreas. Então, como não há interferência humana, um exemplo que eu posso dar para vocês é a mata ciliar. Finalizando, então, conceito de preservação.
é quando eu protejo determinado local, independente do interesse utilitário. Isso quer dizer, não vou utilizá-lo, então sem interferência humana nenhuma. Exemplo, a mata ciliar. Já o conceito de conservação é quando eu uso sustentavelmente uma determinada área, está integrado ao ser humano, à vida do ser humano. Isso vai garantir o sustento das comunidades locais. Um exemplo, as reservas extrativistas que nós podemos encontrar dentro da Amazônia. É isso, pessoal. Até a próxima. Viu, galerinha? A diferença entre aquela temática lá de cima, vamos de novo lá em cima, sem pressa, sem pressa. A colocação desses conceitos são muito importantes para entendimento das questões ambientais, tá? Vocês acabaram de ver a diferença de preservação e conservação. Lembrando, igual ela falou, a preservação visa proteger determinado ambiente, tá? Então, é uma área onde não existe interferência humana. É uma área de preservação ambiental, tá? Então, é uma área que o homem não pode praticar nenhum tipo de extrativismo, nem que seja o extrativismo de conservação, que é aquela área onde o homem, sim, através de leis criadas pelo homem, dá a necessidade de reposição daquele recurso não renovável ou renovável, tá bom? E agora vamos lá para a segunda explicação dentro do contexto da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Opa! Agora sim, resolução final. Olá pessoal, aqui é a professora Milaine e hoje nós vamos responder uma questão sobre poluição atmosférica. Nessa questão, ela pede que nós expliquemos em que consiste o fenômeno da inversão térmica. Para entender o fenômeno da inversão térmica, nós temos que entender o que acontece normalmente em um grande centro. Então, vai ser mais ou menos assim. Em um grande centro, onde nós temos várias indústrias, vários comércios, vários prédios, rodovias. Nesse lugar, nós vamos ter o sentido acontecendo assim. Nós vamos lembrar que o ar quente e o ar frio vão formar aquele movimento convectivo. Um movimento convectivo em que o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. Então, nas localidades mais baixas, próximas à superfície, nós vamos ter um ar quente muito mais concentrado, porque é um ar quente que está misturado com a poluição das fábricas, com a poluição dos carros, e esse ar quente vai subir. Quando ele vai subindo, esse ar quente vai se tornando mais frio, porque quanto mais alto eu for nas camadas da atmosfera, mais frio vai ser. Então, quando ele vai subindo, ele vai ficando cada vez mais frio, chegando às camadas mais altas da atmosfera, em que ele está ainda mais frio. Então, nós temos aqui um ar mais frio ainda. Então, o movimento é esse. Você tem uma subida do ar para as camadas mais altas da atmosfera. Então, normalmente, é isso que acontece. Em um movimento de inversão térmica, ele vai acontecer, primeiro, principalmente na época do inverno, e eu vou explicar para vocês o porquê na época do inverno, e, com certeza, nos grandes centros onde eu vou ter essa grande concentração de poluentes. Então, ele vai acontecer durante o inverno, porque durante o inverno, quando você chega mais ou menos perto das 6 horas da tarde, em que o sol se vai, a superfície fica muito fria de uma vez. Porque você tinha o aquecimento da superfície por conta do sol, e naquele momento em que o sol se vai, por ser inverno, que é aquele momento em que, por conta do nosso movimento de translação, nós vamos estar mais longe do sol, durante a noite ele vai ficar muito mais frio.
e ficando muito mais frio, vai ficar frio de uma vez. E ficando frio de uma vez, ao invés da camada mais baixa você ter um ar quente, vai ficar um ar frio muito grande. E aquele ar quente que estava subindo durante o dia, ele continua subindo. Porém, ele vai ficar acima desse ar frio que acabou de se formar. E acima dele, por ser uma camada muito alta da atmosfera, vai estar frio também. Então, acima dele, você vai ter um ar frio também. Perceba o que aconteceu aqui. Os poluentes estavam subindo e eles não conseguiram subir. Por quê? Porque você perdeu o movimento convectivo. Estava subindo e não conseguiu, desceu. Aquele ar quente não é apenas ar quente, é um ar quente lotado de poluentes. Por isso que é chamado de inversão térmica. Você vai ter uma inversão térmica na camada mais baixa. E isso vai causar com que essa superfície mais baixa fique cheia de poluentes. O que isso causa na minha vida, professora? Quando você está olhando para o horizonte e aquele lindo pôr do sol naquele laranja maravilhoso, infelizmente, aquele laranja maravilhoso é poluição. Por conta da inversão térmica, aquela região vai ficar lotada de poluentes. É por isso que durante o inverno, quando você observa no horizonte, o pôr do sol ele fica mais alaranjado. Outra situação, esse tipo de poluentes concentrados perto da superfície vão fazer com que você tenha doenças respiratórias muito mais afetadas. Então perceba, quando pessoas que você conhece que têm bronquite, sinusite, elas sentem muito mais durante o inverno e exatamente nesse momento, pela concentração de poluição. Então, o que vai ser conceitualmente a inversão térmica? A inversão térmica vai ser um fenômeno que vai acontecer principalmente no inverno, então, que acontece principalmente no inverno. E em que local da Terra? Nos grandes centros, porque é nos grandes centros que você tem grandes concentrações de poluentes. Então, fenômeno que acontece principalmente no inverno, nos grandes centros, em que uma camada de ar quente vai ficar presa entre duas camadas de ar frio. Em que uma camada de ar quente fica presa entre duas camadas de ar frio. Duas camadas de ar frio, concentrando nela uma grande quantidade de poluentes. Então, concentrando uma grande quantidade de poluentes. E o que isso vai causar na minha vida, professora? Quando você observa o pôr do sol vai estar mais alaranjado. E, além disso, pode causar doenças respiratórias. É isso, pessoal. Até a próxima. Legal, né, galerinha? Então, aqui eu coloquei uma outra etapa, fugindo um pouquinho daquele contexto do primeiro vídeo dela, tá? Falando também um pouquinho da inversão térmica. Por que eu falei da inversão térmica? Porque ela é contemporânea, galerinha. Essa inversão térmica, ela está cada vez mais presente na nossa vida, tá bom? Vou colocar o desenho aqui para vocês relembrarem da aula anterior, onde eu falei um pouquinho da inversão térmica. Tá aqui, ó. Essa sim é a inversão térmica e é um poluente atmosférico, é aquela poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis, tá? Como o petróleo, o gás natural, o carvão, que são componentes ali que vão se juntar à atmosfera e vai causar inversão térmica, que sim é um fenômeno atmosférico muito comum nos centros urbanos, como ela falou. Tá bom, galerinha? Causado pela industrialização das grandes cidades e metrópoles e megalópolis aí, tá? Então, como ela falou, vai ter essa emissão de calor, vai acontecer essa inversão, vai ficar barrada e vai ficar
entre os dois parâmetros, o ar frio, o ar quente, o ar frio que vai se esfriar com a subida, né, do ar quente com os poluentes e vai ficar preso grandes poluentes, resíduos na nossa camada da atmosfera, que vai dificultar a nossa respiração, a nossa visibilidade. Também vai cair em forma de precipitações com resíduos aí dentro de grande, vai se juntar com grandes nuvens aí, tá? Esses poluentes, causando grandes chuvas ácidas, tá? E essas chuvas ácidas vão fazer um efeito de contaminar também as águas, rios e lagos, matando vida boa parte de peixes, uma boa parte da vida marinha que existe ali naquela fauna, naquela flora. A vegetação também vai ser afetada pelos poluentes junto com a precipitação, com a chuva, tá? Monumentos, parte estrutural da infraestrutura das grandes cidades. Então, a poluição, a inversão térmica também acaba ferindo boa parte da nossa atmosfera, que vai sim, através da dificuldade da nossa respiração, com esses gases poluentes afetando a nossa saúde, em forma de precipitação, caindo em rios, lagos, em vegetações. Também no solo, acaba contaminando o solo com a chuva ácida também, causando um grande desequilíbrio ambiental. E fica aí o questionamento, tá? As propostas criadas nessas ações que falamos na última aula. E, para finalizar, engloba aí toda essa ação, tá? A degradação do meio ambiente, principalmente na nossa atmosfera, que vai afetar através de vários fatores. Aqui, galerinha, vai ficar uma descritiva da degradação ambiental causada pelo homem, não só de gases nocivos na nossa atmosfera, também em agrotóxicos lançados em solo, lançamentos de dejetos aí, despejados pelas indústrias, esgoto doméstico nos rios e lagos. Também vamos falar um pouquinho, vamos fugir um pouquinho desse contexto falado na nossa aula e vamos entrar na leitura. Tá aqui embaixo, tá, galerinha? Um buraco sobre o continente antártico. Aquele continente que o professor explicou lá nas águas oceânicas, falando um pouquinho sobre a Antártica, tá? Que é uma área inóspita, tá? É sim um dos maiores desertos congelados. É um continente, tá ali entre os 6 continentes. E vai falar um pouquinho do Acordo Mundial, que aconteceu lá em 1987, que é o protocolo que foi assinado aí, o ex-secretário Kofi Annan, tá? Que era assim o secretário-geral da ONU, que teve algumas ações voltadas à preservação da camada de ozônio, que teve como base esse encontro que aconteceu aí, onde teve grande debate falando do protocolo de Montreal, falando um pouquinho do CFC, um contaminante da nossa atmosfera, gases que são levados pelo vento pela nossa atmosfera para as regiões polares, né? Porque as grandes metrópoles acabam pegando esses grandes poluentes e através de rios flutuantes, que são grandes nuvens, e os ventos de alta e baixa pressão acabam direcionando esses poluentes para a Antártica, tá? Pelo continente antártico e também para o Polo Norte e Polo Sul, que está ali entre os continentes. Os árticos, na verdade, e acaba disseminando em forma de precipitação, em gelo, em neve também, e sendo absorvido pelo continente antártico. Então aqui tem um debate, tem uma colocação que vocês vão estar lendo e vão estar respondendo, tá? Referente a este texto. E aqui também fala um pouquinho do fenômeno da inversão térmica, que o professor acabou de explicar, a preservação e conservação, que a nossa querida professora do Sistema Etapa falou também, e o agravamento do efeito estufa. O texto é um contexto, na verdade, que serve como parâmetro para suas respostas, ok? Não vou alinhar mais tempo, aí não vou segurar por muito tempo, porque tem as questões para responder e exercícios pendentes também lá no Sistema Etapa, ok, galerinha? Agradeço a presença de todos. Dúvidas? Estou à disposição no Classroom, no WhatsApp. Caso vocês queiram, marcam um Meet para a gente sanar
essas dúvidas aí, meus queridos. Agradeço a presença de todos e até nossa próxima aula.